Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem comigo Gênesis, capítulo 45, versos 1 a 9. Nós ainda estamos na série cujo tema é uma jornada bíblica sobre o perdão. E o tema de hoje é o perdão e a reaproximação. Eu vou ler com vocês o comecinho do capítulo 45, mas o decorrer da mensagem vai passar dos capítulos 42, 43, 44 até o 45. Então, vou ler aqui o finalzinho, onde uma parte da história da família de Jacó se encerra e começa um ciclo novo. Vamos lá, Gênesis 45, 1 a 9, diz assim: A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então, José disse aos seus irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Volte depressa, meu pai, e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Quando eu estava relendo a história de José, eu me lembrei de uma coisa bem interessante. Todos os teólogos mais renomados, mais tradicionais, vão dizer que a história de José não fala sobre a história de José. Fala sobre a história da família de Jacó. Fala sobre homens quebrados, homens vaidosos, que foram um a um sendo reaproximados por Deus. E pensando nessa história como a história da família de Jacó, eu me lembrei de uma história dentro de uma outra história. Existe um livro e também existe um filme que expressa bem o que esse livro foi escrito e tem o mesmo nome, chamado 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Esse livro, ele conta a história de um menino chamado Connor, que ele está passando alguns dilemas bem complexos na vida. Ele tem aproximadamente os 10 anos de idade, a mãe dele é muito jovem e a mãe dele está com um câncer terminal. Ele sabe que dificilmente a mãe dele vai sair daquela. Para piorar, ele tem um pai que é separado da mãe, que vive num outro país. E para piorar a relação com a avó dele, que é quem fica responsável por ele nesse momento, não é muito boa, porque ela é uma mulher meio amarga, uma mulher meio perversa, uma mulher meio machucada pela vida. E aí, nesse turbilhão de emoções, Connor, ele fica na casa da avó, e todos os dias à noite, quando ele vai desenhar, ele olha por uma colina no fundo do quintal e ele vê um teixo. Né? Teixo é uma árvore, e é uma árvore bem grande. E o nome é 7 minutos depois da meia-noite, porque todos os dias a partir de então, quando bate 7 minutos depois da meia-noite, aquele teixo ele se transforma num monstro gigantesco e ele conversa com Connor. E ele diz que o fato dele ser um teixo é só um disfarce para esconder a sua monstruosidade. E dentro dessas 3 histórias tem uma que eu achei maravilhosa, que o livro podia acabar aí, que já tinha sido suficiente para mim. Ele vira para Connor e faz um acordo: olha, eu vou te contar 3 histórias e no final você vai ter que me contar uma. Ele queria que Connor contasse uma história que assombrasse o coração dele. E ele começa contando a primeira. Ele fala: Connor, antes dessa cidade ter prédios,
sinais, edifícios e carros e estradas. Ele era um reino antigo e medieval. E tinha um rei justo, um rei bom, um rei equilibrado, que tinha 4 filhos. Mas para que o reino vivesse em prosperidade e paz, ele precisou lutar muitas guerras contra feras selvagens, contra exércitos numerosos, contra dragões, e por causa disso, os 4 filhos desse rei morreram. A sua esposa morreu de tristeza, e sobrou para esse rei só um neto, recém-nascido, e a sua mãe também tinha morrido de tristeza. E esse rei, Conor, pensa consigo, eu preciso casar de novo, para o bem do meu neto, para o meu bem e para o bem do reino. E esse rei, ele traz de um reino distante uma princesa muito jovem, muito bela, se casa com ela, e ele passa décadas casado com essa mulher. E aí, num determinado momento, ele já velho, o príncipe já com seus 17 anos, do nada, de forma inesperada, esse rei adoece, definha e morre. Só que faltava 1 ano para esse príncipe fazer a maioridade e poder governar. Então a rainha, mãe, ela começa a governar no lugar desse príncipe. E ela tenta fazer de tudo para que esse governo seja estável. E o príncipe se apaixona por uma mulher pobre, uma fazendeira. E a rainha não gosta disso. Ela fala para esse príncipe que essa mulher ela não teve preparo para ser uma rainha e governar o reino com ele, e propõe que eles se casassem. A sua vó de criação, que ainda era jovem, ainda bela, e esse jovem príncipe. E ele, sabendo que ela era uma bruxa e que possivelmente tinha matado o seu avô envenenado, ele foge. Ele pega a princesa, coloca no seu cavalo e vai embora. Ele encontra esse teixo e dorme debaixo da árvore com a sua noiva. Mas no meio da noite ele acorda com a sua mão gelada, ele percebe que sua mão está banhada em sangue. Ele olha para sua noiva, ela está morta, do lado há uma faca caída ao chão, e o seu cavalo foi mandado embora, e ele percebe que montaram uma cena para fingir que ele matou a sua noiva e aquela mulher fizesse a manutenção do poder. Ele vira para aquele teixo e pede ajuda, que ele tomasse a forma de um monstro, marchasse com ele até a cidade, para que ele fizesse com que aquela rainha caísse. E na caminhada junto com aquele teixo, ele começa a gritar a todos os cantos, a rainha é uma bruxa, ela matou o rei, ela matou minha noiva e quer tomar o poder. O povo se rebela junto daquele príncipe, entra no palácio, pega aquela mulher, acende uma fogueira e antes de lançá-la ao fogo, o texto diz, eu pego ela e levo embora dali para um reino distante, onde ela vive em paz. E aí Conor, revoltado, fala, você é tão ruim quanto ela, porque ela era uma bruxa, ela matou o rei e ela matou a noiva do príncipe. E o texto diz, eu não falei que ela matou ninguém, eu falei que o príncipe disse que ela matou. E aí Conor fica em dúvida, mas ela não era uma bruxa? Sim, ela era uma bruxa. Sim, ela estava tentando fazer a manutenção do poder, mas ela não tinha matado o rei e ela não tinha matado o príncipe. E Conor pergunta, mas então quem que matou? O próprio príncipe. Ele mata a sua noiva para que, inventando aquela história, ele possa tomar o poder. E Conor pergunta, então ele foi um péssimo rei? E o texto, não. Ele teve um reino longo, pacífico e foi amado pelo povo. E Conor pergunta, então quem é o vilão da história? E o texto vira para ele, esse é o grande segredo da vida, Conor. Às vezes, nós somos os dois. Você não precisa identificar o vilão da história para lutar contra ele. Você é o próprio vilão. E diante dessa realidade, nós entramos no resumo perfeito da família de Jacó. Uma mistura de heróis e vilões, e todo mundo tinha a mão manchada de sangue. Jacó engana o seu irmão, vai embora de casa, encontra Raquel, é apaixonado por ela, e oferece a Labão, o pai de Raquel, 7 anos de trabalho, quase 3 vezes o valor do dote, de tão idólatra que ele estava por Raquel. Labão aceita, Jacó
trabalha 7 anos, tem aquela festa de 7 dias, todo mundo bêbado. Ele dorme com a sua noiva e quando ele acorda, ele descobre que não era Raquel, mas era Lia. Ele vai até Labão e Labão explica, no nosso reino as coisas não acontecem bem assim. A mais nova nunca se casa antes da mais velha, que é a mais nova, mais 7 anos de trabalho. E afundado na sua idolatria, Jacó trabalha 14 anos por Raquel. Labão, um mentiroso, usa as filhas como ferramenta de enriquecer, e Jacó, idólatra, dá 14 anos da sua vida para ter quem ele queria. E agora, casado com Raquel e com Lia, nós vemos um resultado trágico no meio dessa família. Porque Jacó amava Raquel e desprezava Lia. E como consequência disso, nós vemos Jacó amando os filhos de Raquel e desprezando os filhos de Lia. Um completo desequilíbrio, um completo caos, a ponto de nós vermos Jacó alimentando um senso de grandeza de José, José trazendo fofocas dos seus irmãos, porque o termo ali que usa quando José trazia notícias dos seus irmãos no original, era, trazendo para o nosso português, era como se fossem verdades aumentadas. José viu um negocinho, ele aumentava e trazia para Jacó. E Jacó, sabendo disso, ele ainda dá uma túnica de muitas cores. E filhos desprezados que eram, tramam a morte e, por fim, vendem o seu filho ou seu irmão como escravo. E é unânime, todos os comentaristas vão dizer, entre a morte e a escravidão, os irmãos de José escolheram o pior futuro para ele. Naquela época, era melhor ter morrido do que virado escravo. E agora, nós estamos nesse texto que nós lemos exatamente 20 anos depois e nada mudou. A seca chega em toda aquela região, Jacó percebe que os mantimentos estão acabando, ele vira para os seus filhos e fala, olha, ouvi falar que no Egito eles estão vendendo grãos, dá o jeito de vocês, faz uma viagem para lá em plena seca e traz comida. E quem fica protegido em casa? Benjamim, o filho mais jovem de Raquel. E lá, eles encontram José, e eles não reconhecem José. Irmãos, imagine se você tivesse essa possibilidade. Inimigos diante de você, infinitamente frágeis, não te reconhecem, e você pode fazer o que você quiser. O sangue chega a escorrer aqui. José agora vive um grande dilema e nos ensina uma grande lição. José nos ensina a diferença e a relação entre perdão e reaproximação. Ian Duguy, comentando o seu livro sobre José, ele fala o seguinte: José entendia a diferença entre perdão e reconciliação ou reaproximação. A razão pela qual alguns entre nós lutamos para perdoar a outros é que não entendemos que o perdão e a reaproximação não são a mesma coisa. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. A verdadeira reaproximação envolve uma reconstrução de confiança da parte de ambos os lados do relacionamento quebrado. Quando os dois lados se aproximam do outro com perdão e verdadeiro arrependimento. José poderia ter perdoado seus irmãos, mas será que ele poderia confiar neles? Então, Ian Duguy fala o seguinte: José ele começa uma relação de perdão com seus irmãos, mas ele entende que perdão e reaproximação são coisas distintas, e ele faz com que os passos sejam os mais seguros possíveis. Vamos lá. E agora a gente vai entrar no texto, lá no capítulo 42. Os irmãos de José estão na frente dele, pedindo para comprar comida. Então, José ele podia aqui ter matado os irmãos dele, José poderia ter tratado os irmãos dele mal, ou José poderia ter dado uma morte lenta para eles. Não vou vender nada para vocês, vou embora para casa, e vocês que morram definhando de fome. Mas ele decide ouvir a história dos irmãos dele
ele não se revela, ele quer saber o que está passando no coração daqueles homens ali. Além do que, se passaram 20 anos. E aí nós já vemos que houve a mudança também no coração de José. Porque lá atrás nós vemos um menino fofoqueiro e nós vemos alguém que não media o mínimo dos esforços para jogar na cara dos outros que Deus tinha planos maravilhosos para eles e para os outros não. Eu sonhei que vocês iam se prostrar diante de mim. Durmam com essa. E agora, esse José, ele não joga nada na cara, mas eu não disse que vocês iam se prostrar diante de mim? Não. Ele ouve, se contém e ouve o que está acontecendo. Então nós vemos que dentro da família de Jacó, há a mudança no primeiro integrante, José. E olhando para essa história de José, nós, quando temos razão, nós queremos agir da forma que mais nos aprouver, não é verdade? Bem, eu tenho razão, eu estou com a verdade das mãos, a balança sou eu quem decido para que lado vai, então agora vai todo mundo chorar como eu chorei. Vai todo mundo sentir dor como eu senti. Nós insultamos, tratamos mal, mas a grande questão é que não foi assim que o Senhor agiu com a gente. Porque tal qual os irmãos de José falharam com ele, nós também falhamos com Deus. Quando o Senhor nos encontra no nosso estado de pecado, não é dessa forma que nós agimos com o outro que ele age com a gente. E quando nós, mesmo templos do Espírito Santo, continuamos errando, e muitas vezes caindo nos mesmos pecados, ainda assim, não é dessa forma que nós tratamos os outros, que Deus nos trata. Bem, mas mesmo diante de toda essa razão, José, ele começa a pavimentar uma estrada que vai possibilitar o perdão e mostrar se pode ou não haver reaproximação. Bem, a história continua. José fala que aqueles homens não são inocentes e que eles são espiões. E que a ideia deles era chegar ali dentro do Egito, ver onde havia fragilidade, para que pudesse levar essa fragilidade para os inimigos e então trazer os pontos sensíveis e o Egito ser atacado. E aí, José, inteligente como é, catucando, faz eles contarem a verdade. Não, não é bem assim, Senhor. Nós somos hebreus, filhos de um homem chamado Jacó, somos 12, mas um morreu e ficou pelo caminho. E é um mais jovem na casa de meu pai. E é engraçado que eles contam a verdade, mas eles não contam toda a verdade. Um morreu? Morreu. Como? Não um detalhe importante que eles deixaram de lado. Um morreu e fomos nós quem jogamos ele na cova. Mas eles contam a verdade. E José sabe disso e segura ali. E às vezes a gente sabe um negocinho de nada, a gente usa aquilo como se fosse R$1 milhão em barras de ouro, como diz Silvio Santos, não é verdade? Mas há algo interessante aqui. Bem ou mal, pela metade ou não, aqueles homens começam a contar a verdade. E a verdade é um sinal visível de arrependimento. E a verdade é um sinal palpável da possibilidade da reaproximação. E aí, ainda que a história não seja completa, José sabia, esses homens estão contando a verdade. Se você quer saber se o outro lado que te feriu, ele se arrependeu mesmo, ele tem que te contar a verdade. Não existe aquela história de eu te fiz mal, mas você tem culpa também. Não. Sinal de arrependimento é a verdade. Nem sempre, queridos, essa verdade vai ser completa. Lembre-se lá do comecinho da história, onde Conor vê que a rainha era boa e má, o príncipe era bom e mau, nós vemos Jacó, um patriarca, bom e mau, e nós sabemos que nós somos bons quando nos convém, mas mal também quando nos convém. Às vezes nós exigimos uma verdade 100% cristalina dos outros quando nós contamos só aquilo que nos convém. Mas começando com uma verdade já é um bom sinal.
Se você se diz arrependido do que você fez, né, e você no lugar da vítima é quem vitimou, comece contando a verdade. Esse é o exemplo que os irmãos de José nos ensinam nessa noite. Comece contando a verdade, mesmo que não toda, para você não assustar o outro com sangue nas suas mãos, mas comece contando a verdade. Bem, a história continua e José começa a tocar um terror no coração deles. E fala o seguinte, olha só, eu vou dar uma possibilidade de vocês me explicarem essa história. Já que vocês disseram que há um irmão que ficou para trás, eu vou prender todo mundo, eu vou liberar um só, esse um vai embora, traz o irmão para cá, e aí eu solto os demais. Mas José, ele fica mais misericordioso, talvez, porque no final, ao invés dele prender boa parte dos irmãos, ele deixa só um. Deixa Simeão e manda embora os outros. Mas você já parou para pensar do porquê que José se arrepende? Por que ele não prende os outros e vai embora só um como ele tinha planejado? Por que no final das contas ele muda de ideia? Ele deixa boa parte e só prende um. Porque quanto maior o número de irmãos voltassem, mais provisão eles levariam para casa. Então, ainda que José não tinha certeza se aqueles homens eram bons ou maus, tinham se arrependido ou não, uma coisa ele sabia: a minha família precisa de socorro, a minha casa precisa de ajuda. Quanto mais voltarem, mais sustento eles vão ter, mais comida eles vão ter. Então eles precisavam retornar. Então, apesar de toda a dor, de toda a mentira e da verdade não ser tão completa assim, José amava eles, cheio de defeitos como eles eram. E aí, quando nós falamos isso, nós pensamos naquele parente cheio de defeito e que nós amamos. Mas nós não pensamos em nós, cheios de defeitos, que somos amados, suportados por outro. Não é verdade, querido? Termos sido atacados e feridos tal qual José foi, não nos impede de socorrer quem nós amamos. José ainda não tinha revelado quem ele era. José não tinha trazido seus irmãos para perto, mas ele estava desde já socorrendo eles. Então, muitas vezes nós fomos feridos, machucados, atacados, mas isso não amarra as nossas mãos para socorrer aquele que nós amamos. Isso não amarra as nossas mãos para socorrer aqueles que estão à nossa volta e precisam, ainda que sejam eles o autor do nosso ferimento. E José começa a socorrê-los com cautela. José vai devagarzinho, um passo de cada vez. E eles aceitam. Isso também é interessante, porque eles poderiam continuar sustentando o argumento de José. Eles poderiam, olha só, Senhor, vamos fazer o seguinte, para provar que nós somos honestos mesmo, deixa todo mundo aí, vai só um. E às vezes, queridos, olhando para quem é o algoz da história, muitas vezes nós ferimos o outro e não aceitamos o socorro do outro. Porque nós temos ou vergonha ou orgulho. Não vou aceitar não, porque se eu aceitar eu vou vender minha alma. Lá no passado eu já machuquei ele, se ele me socorrer agora então, ele vai poder pedir até a senha do meu cartão e do meu Wi-Fi e eu não quero dar. Então, se você errou, não seja duro além do necessário consigo. Aceite o socorro daqueles que te amam, mesmo que tenha sido justamente aqueles que você feriu. Tal qual os irmãos José aceitaram o socorro de um estranho que estava acusando eles de espionagem. Mas a história continua. Quando José propõe isso para eles, lá no texto a gente percebe que José está falando com eles por meio de um intérprete. O texto fala isso. Porque José não queria dar sinal. Então ele fala no idioma dos egípcios, a alguém que traduz para o hebraico daqueles hebreus. E eles começam a conversar entre eles em hebraico, como se José não ouvisse, não entendesse, não percebesse. E eles falam entre si, está vendo? O sangue derramado do nosso irmão está sendo cobrado da gente agora. E José percebe que eles tinham notado que o que eles fizeram era errado.
E ele começa a perceber que aqueles homens, a alguma medida, entraram num caminho de arrependimento. Agora Deus está nos fazendo pagar por justiça, pelo sangue derramado do nosso irmão. Isso é muito interessante, porque muitas vezes o sofrimento traz à tona o reconhecimento da culpa. E existem muitas pessoas que nos feriram, que não percebem que nos feriram, porque por nós amarmos elas, nós evitamos que elas sofram. E aí elas não percebem que nos machucaram. E Andugui, ele fala de novo o seguinte: o sofrimento pode ter um efeito poderosamente humanizante sobre os nossos mundos autocentrados. O que ele está querendo dizer? Foi por terem sido colocados naquela situação de aflição que os irmãos de José perceberam: rapaz, a gente errou feio lá atrás e agora a conta está batendo aqui. E às vezes nós nos perguntamos por que aquela pessoa nos faz tanto mal e ela nunca se dá conta. E às vezes ela não se dá conta porque nós não permitimos que a vida cobre dela as consequências do mal que ela fez. Imagina se eles tivessem chegado diante de José, José tivesse falado o seguinte: olha, queridos, eu sou irmão de vocês, amo vocês, está tudo perdoado, está tudo limpo. Eles iam perceber o mal que eles fizeram? Não. E talvez eles nem tivessem se arrependido tanto assim. Por que eu estou pontuando isso? Porque eu não estou dizendo para você, todas as vezes que a pessoa te feriu aparecer, você se reaproximar como se o mundo fosse lindo, maravilhoso, de frutas e verduras brotando no meio do asfalto e passarinhos que falam e cantam em sol sustenido. Não. O mundo não é um conto de fadas. Muitas vezes as pessoas vão aparecer na sua frente e vão dizer: me desculpa, eu me arrependo. E elas vão se arrepender. É por isso que eu estou dizendo para vocês, os passos que José foi dando foram lentos. Não sei se vocês vão se lembrar, eu preguei aqui uma vez sobre o que Jesus diz em Mateus 10, versículo 16. O seguinte: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Por isso, sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba. Por que Jesus fala da prudência da serpente? Bem, a serpente, a cobra, quando ela está no seu habitat natural, que ela está lá enroladinha, camuflada, ela cria um perímetro na cabeça dela de segurança. Então, tem um raio em volta dela, que ela fala: isso aqui é um lugar seguro. Ninguém pode entrar nesse meu lugar seguro. E se alguém entra naquele lugar seguro, a primeira reação da cobra é ir embora. É natureza isso, é instinto dela. Mas se você chega muito perto dela e ela não pode fugir, ela faz o quê? Te ataca. Isso é prudência. E Jesus está dizendo: sede prudentes como as serpentes. Eu não estou dizendo para agora você ligar para a pessoa que te machucou e falar: vem na minha casa amanhã, a porta está aberta e faça o que quiser. Não. José fez com que os irmãos percebessem cada detalhe do que eles fizeram. José dá passos lentos de reaproximação dos seus irmãos. Até porque como que nós estaremos dentro das nossas casas pessoas que podem colocar a nossa vida em risco? Olha para a história de José. Se José trouxesse os irmãos dele para dentro do Egito, quem responderia por aquela família? José. Quem estaria em risco? Os filhos de José, a esposa de José, o próprio José. Existiam coisas preciosas demais para José colocar em risco e trazer eles para perto da noite para o dia. Mas a história continua. E José continua dando passos. José manda eles embora, prende Simeão e manda colocar escondido a prata que eles colocaram, que eles pagaram dentro dos cereais. Eles vão embora. No meio do caminho, eles percebem a prata e agora eles entram num dilema absurdo. Qual o dilema? Um irmão ficou para trás. Nós vamos precisar levar de volta um irmão que o nosso pai não vai deixar. E se a gente voltar, vamos ser suspeitos de roubo. E agora? E José faz isso por quê? José quer saber se eles vão vender Simeão por algumas moedas de prata, como ele foi vendido há 20 anos atrás.
Vamos ver se esses homens mudaram tanto assim, ou se eles vão deixar algum outro irmão no caminho por prata. E isso assombra esses homens, porque eles sabem desse dilema. E mais uma vez eles falam, olha só, Deus está cobrando o preço do sangue de José. E por incrível que pareça, queridos, na história da família de Jacó, essa é a primeira vez que os filhos de Jacó falam o nome de Deus. Então eles começam agora a olhar para a existência de um Deus. Olhando para essa história, se caso alguém que esteja me ouvindo aqui agiu no meio da sua família, agiu com um amigo, agiu com alguém, como os irmãos de José, vendendo por algumas moedas, saiba que há esperança, a possibilidade de reaproximação. Mas há uma estrada no caminho. Olha a estrada que os irmãos de José estão traçando. Porque às vezes, querido, as pessoas nos perdoam e nós queremos que agora elas baixem as guardas da noite para o dia. Isso não vai acontecer, querido. Então, se você errou, e se você tem se reaproximado de alguém, tenha paciência. Do mesmo modo, se você foi ferido por alguém, saiba que há uma estrada de volta. Não saia abrindo as portas da sua casa da noite para o dia. Seja prudente. E agora ele chegou em casa. E o que eles vão falar para o pai dele agora? Há 20 anos atrás, eles saíram e perderam um filho. E agora eles voltam com a seguinte história. A gente perdeu o segundo e a gente precisa levar o terceiro. Imagina se você ouvisse essa história, querido. Pai, olha só, eu perdi um filho seu, agora perdi o segundo, me empresta o terceiro aí, que eu tenho que resolver um negócio lá embaixo e volto já. Você ia dar? A história está tanto quanto esquisita, né? E Jacó, como esperado, teima. E nós vemos que o patriarca, o mais velho, um homem que encontrou Deus em Betel e lutou com ele e foi renomeado, vira para os filhos dele e diz, vocês não vão levar o único filho que eu tenho. Olha só, gente. Diante de uma penca de filho fala, o único filho que me restou vocês não vão levar, porque está tudo contra mim. Filhos, noras, servos, netos, talvez bisnetos, à beira da fome. E o que é que Jacó fala? Está tudo contra mim. Mas ele sabe que a comida vai acabar. E Rúben vira para o seu pai e fala, olha pai, mas a gente vai precisar levar ele de volta. Simeão ficou para trás. A comida vai acabar. Vamos fazer um acordo. E olha que acordo doido. O senhor me deixa ir embora com Benjamim. E se acontecer alguma coisa, pode pegar os meus filhos aí, que eu dou eles como paga pela vida de Benjamim. Olha que voto louco. Eu levo um filho seu, eu te entrego 2 meus como pagamento. Né? Como diz meus parentes na Bahia, eles iam falar o seguinte, calma, macho. Calma, macho. Às vezes, queridos, nós que erramos, estamos tanto no afã de querermos consertar o nosso erro, que nós acabamos cometendo outros erros. Rúben queria tanto mostrar que mudou, que estava entregando os filhos a Jacó, como Jacó entregou eles ao acaso. Então, se você errou com alguém e quer se reaproximar de alguém, Deus te abençoe. Mas não precisa vender a sua alma. Não precisa vender a sua família. Não precisa entregar aquilo que é precioso. Porque se o outro de fato quer se reaproximar de você e te perdoou, ele não vai pedir um preço tão alto assim.
Mas mesmo diante disso, Jacó diz: não, ninguém sai daqui. Eu vou ler o que Jacó fala. Jacó fala o seguinte para os filhos: o meu filho não descerá com vocês. O seu irmão está morto e ele é o único que me resta. Se algum mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer com tristeza à sepultura. Olha que loucura, irmãos. Jacó, na intenção de segurar os seus filhos para perto, está perdendo um por um. Ele queria manter José perto e José se vai. Ele queria manter Benjamim perto e Simeão se vai. E agora, Benjamim está às portas de ser tomado dele. Enquanto ele tentava controlar o mundo caía diante das mãos dele. Ou seja, um dos grandes patriarcas da história é não só a vítima da sua história, mas também é o vilão dela. Enquanto Jacó tentava trazer paz para sua casa, ele trazia cada vez mais dor. E ele não percebia que mesmo em meio à dor, Deus estava reunindo todo mundo de novo no mesmo lugar. Seu coração está ferido, querido? Muitas vezes, algozes ou vítimas, por termos sido feridos no passado, nós tentamos segurar o mundo à nossa mão. E nada pode fugir do seu controle. Enquanto você fizer isso, um por um, vai sendo tomado de você. Saiba de uma coisa, não é a sua mão que vai mantê-los perto, é Deus. Enquanto Jacó perdia um por um, Deus estava trazendo um por um, sem ele sequer perceber. José estava vivo, estava perto, levou mantimento para casa, e em breve, Deus ia unir todo mundo de novo. Confie no Senhor. Ele é o seu sustento. Ele é a sua segurança. Por isso, tal qual o Jacó, não mantenha a sua dor como combustível para a sua existência. Não prenda e mate os outros querendo se livrar dos perigos da vida. A vida é perigosa como é, mas ela não é mais poderosa que o pão da vida, Jesus. Descanse nele, e nele você encontra paz. Pode ser que você seja o pai que perdeu um filho e tenha perdido o filho por um erro seu, mas Jesus é contigo. Pode ser que você seja um filho que perdeu o pai, uma mãe por imprudência do pai e da mãe. Jesus também é contigo. Suas mãos estão sujas de sangue. Sua mão pode estar suja de sangue porque você derramou sangue de outro. Sua mão pode estar suja de sangue porque o outro derramou o seu sangue. Sua mão pode estar suja de sangue porque alguém derramou o sangue do outro e colocou a culpa em você. Mas Jesus faz todas as coisas novas. Ele derramou o sangue mais poderoso por todos nós, o dele. Mas a história continua, irmãos. Com mais drama do que novela mexicana que passa no 11, o mantimento acaba. E agora eles precisam decidir. Voltamos e levamos Benjamim ou o definhamos de fome? E aí, Judá chama o seu pai, conversa com o seu pai e faz um acordo um pouco mais prudente com ele. Pai, vamos fazer o seguinte. Deixa Benjamim com a gente. Se quiserem ficar com ele, eu dou minha vida em troca. Ele volta e eu fico para trás. E a gente vê um outro sinal de mudança. Porque quem é Judá? Judá é aquele que no meio dos irmãos fala assim, vamos fazer o seguinte, está vindo ali uma tropa de midianitas, vamos vender José como escravo. E esse Judá agora vira para o pai e fala, fica tranquilo, se ele ficar lá, eu fico no lugar dele. E ele volta para casa. Olha como Deus está reestruturando não só a vida de José, como a vida de toda a família dele. Eles voltam. Voltam com Benjamim, voltam com prata para comprar mais comida, voltam com prata para pagar o que devolveram e voltam com algumas especiarias para presentear José e para mostrar que eles não são tão ruins assim. E aí, eles são recebidos no almoço e lá no texto mostra que todo mundo fica meio desconfiado porque eles
foram embora com suspeita de espiões, com suspeita de roubarem, e agora tem um jantar para eles. E aí José coloca a mesa, e nessa mesa agora, José propositalmente dá 5 vezes mais comida para Benjamim do que para os seus irmãos. Mais um teste vem. Benjamim é o filho de Raquel, o único que sobrou de Jacó. Eles queriam matar José para que sobrasse agora para eles amor, mas não sobra porque há ainda Benjamim. E esse Benjamim, diante de um homem que desconfia que eles são espiões, dá a ele 5 vezes mais comida. Será que eles não tiveram a mesma vontade, rapaz? Vamos passar o cerol nele igual a gente passa em José, porque a gente resolveu daquele jeito. E nunca fomos descobertos. Percebe como José, conforme vai trazendo eles mais para perto, vai colocando testes cada vez mais difíceis? E aí, José faz aquele almoço e manda eles embora para casa e devolve a prata e coloca a sua taça dentro da sacola. De quem? Benjamim. O servo de José vai atrás deles, intercepta eles e diz: olha só, alguém roubou o meu patrão. E esse vai ter que pagar. E os irmãos vêm todos cheios de conversa. Não, rapaz, nós somos inocentes. Voltamos, trouxemos o nosso irmão, trouxemos presentes, pagamos tudo, até o que devolveram para a gente. Faz o seguinte, se vocês acharem alguma coisa, quem for o ladrão morre e o restante é tudo escravo na mão de vocês. E eles falaram como se eles fossem santos. E é assim que nós agimos, não é, querido? Nós achamos que nós somos santos. Quando a gente acha que está com razão, então, rapaz, pode abrir aí, se você achar, eu pago 3 vezes mais. E aí o servo de José fala: não, meu acordo é mais brando. Eu abro, onde eu achar a taça, esse eu vou levar como escravo, o resto pode ir embora para casa. Está todo mundo livre. E eles acham na sacola de Benjamim. Benjamim, amado por seu pai enquanto eles eram desprezados. Benjamim, que colocou eles nessa saia justa. Benjamim, que recebeu 5 vezes mais comida do que eles. Rapaz, eles tinham tudo na mão. É só entregar. Eles tinham a justificativa perfeita para dar para o pai. Pai, o seu filho era um ladrão. Ele ficou para trás. E agora vai sobrar mais amor para a gente. Um abraço. Mas o texto diz que todos eles rasgaram suas vestes e choraram. O servo de José liberou todos eles, mas todos eles voltaram para o Egito para conversar com José. E agora, diante de José, Judá intercede. O mesmo Judá que lá atrás deu o plano para vender José, o mesmo Judá que falou para o pai: pai, fica tranquilo, porque se esse menino ficar, eu fico no lugar dele. Agora ele se apresenta diante de José e diz: olha só, rapaz, deixa eu te contar uma história. Esse menino aí é o preferido do meu pai. Se ele ficar, não vai mais existir nenhum motivo de alegria para ele existir. Eu não posso voltar para casa levando essa tristeza para o coração dele. Deixa ele voltar. Fica comigo. Judá tinha esposa, filhos, responsabilidades, mas ele diz: fica comigo, cara. Eu não posso suportar a dor que a ausência desse menino vai gerar no coração do meu pai. Estamos aqui não diante de um herói, mas de um vilão redimido. José, fofoqueiro desequilibrado, redimido. Judá e os seus irmãos, mentirosos, assassinos, chantagistas, vilões redimidos. Eles não são heróis da história. José não é herói da história. Deus é o herói da história. Porque José já estava 20 anos no Egito. Ele tinha dinheiro, ele tinha recursos,
Ele sabia que sua família ia passar por maus bocados e ele podia voltar para lá. Ele podia não esperar os seus irmãos irem comprar, mas levar mantimentos até eles. Mas ele pouco se importou. E o primeiro filho que nasce, ele dá o nome de Manassés. Meu passado foi esquecido. Não tenho mais família. Não é herói, gente. É um vilão redimido. Uma família quebrada que Deus uniu. Corações vaidosos que Deus quebrantou. Irmãos que se matavam que Deus trouxe vida. Deus é o herói da história. Então, herói. Que aquilo que era plano para a destruição da família, virou plano de vida para a família. José foi para o Egito e ele tinha que sofrer o resto da vida como escravo. Ele vira senhor do Egito e resgata a sua família. Irmãos que vendem José para sofrer, que levam ele para o centro da vontade de Deus. Homens maus, vaidosos, mentirosos, arrogantes, que não escapam das mãos de misericórdia de um Deus poderoso e perfeito. E Deus é tão maravilhoso, queridos, porque quando nós vamos olhando para frente, José, que nós reputamos como herói, acaba a sua história aí. E nós vemos Judá. Judá é um homem, filho de uma mulher desprezada. Desprezado pelo pai, que trama a venda do irmão, que se deita com a esposa do seu pai, mas Deus entra na vida de Judá. E da onde vem a descendência de Davi? E de que linhagem que nasce Jesus? De José rico, filho da mãe amada? Não. De Judá, filho da mãe desprezada, desprezado pelo pai, mentiroso e arrogante. Deus sempre é o herói da história. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você planejou contra os outros, Jesus, ele entra na sua história, ele definitivamente muda a sua vida. Não queira ser o herói que nunca erra, mas entenda que você pode ser o vilão que foi resgatado e trazido da morte para a vida. E nesse momento, diante dessa fala, José não se aguenta e diz: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. E Yandugui mais uma vez diz: o arrependimento dos irmãos de José preparou o caminho para restauração e conciliação. Não foi a bondade de José, não foi a beneficência de José, foi o arrependimento dos irmãos de José que preparou o caminho para a reconciliação. Então, se você foi ferido, seja prudente, mas tente se reaproximar. Se outro mostrar mudança, se reaproxima completamente. Se você feriu alguém, mostre mudança. Como os irmãos de José, e essa pode ser uma porta aberta de reaproximação. O custo é alto, queridos? É. Nós queremos pagar esse custo de falar que nós erramos e queremos pagar pelo erro? Não. Nós queremos pagar o custo de, tendo sido vítimas, virar para o algoz e dizer: pode vir que eu abraço você? Não. Por quê? Porque definitivamente nós não somos o herói da história. Nós somos vilões redimidos, porque o verdadeiro herói, ele pagou o preço. Não faça do seu passado motivo para você não levantar do chão. Não faça da sua dor a sua identidade. Porque como os irmãos de José viraram as costas para o pai, vendendo o irmão, nós, pecadores que somos, viramos as costas para Deus a ponto do nosso irmão Jesus precisar morrer no nosso lugar. Ele foi vendido por prata como José. Mas ele nos resgatou eternamente. Judá se entrega pelo seu irmão, mas isso não paga nada porque ele era alguém culpado. Ele tinha a mão suja de sangue. Mas Jesus, o nosso grande irmão, sem culpa nenhuma, se entrega no nosso lugar. Para que tal qual nós viramos as costas para o Pai nos nossos pecados, assim como os filhos viram para Jacó, nós sejamos redimidos não por um príncipe terreno, mas por aquele eterno, vivo e poderoso Jesus, o que nos perdoa e nos traz de volta para Ele. Vamos orar?